Oi, aqui é o Cauã e mais uma vez eu tô aqui para falar sobre os conteúdos da PUC, Introdução ao Mercado Financeiro. E beleza, hoje eu vou falar de um conteúdo muito interessante que provavelmente é a base de todo esse conteúdo de introdução ao mercado financeiro, até porque é ele que é responsável por regular diversas ações e empréstimos, etc, que envolvem no mercado financeiro, transações e é isso. E é deles que estamos falando, os juros. Então, vamos falar um pouquinho de juros. Os juros, basicamente, é a remuneração gerada por um empréstimo. Como assim? Então, a gente vai ter lá um tomador e um poupador. A gente já sabe, por causa do último módulo, que o poupador é aquele que aplica, que poupa, e o tomador é aquele que recebe os créditos, o que ganha, o que pega os créditos, né? Então, através dessas essas transações não poderiam ser feitas de qualquer forma. Por isso, existem os juros, e são eles os responsáveis por regular e etc. Antes de me aprofundar sobre o conteúdo de juros, peço até um pouco de desculpa pela extensão desse vídeo, tá? Porque eu acho que ele vai ser um pouco maior, porque são detalhes nesse conteúdo que fazem muita diferença, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre taxa de juros. O que é a taxa de juros? A taxa de juros, então, falei muito. A taxa de juros, então, é essa taxa gerada por esse empréstimo. E ela é afetada por algumas coisinhas que o governo, depois de uma coisinha que eu ainda vou explicar, começou a controlar. E fatores que afetam os juros são a inflação, o risco entre esse empréstimo, né? E a liquidez. E o que é liquidez? Liquidez é a liberdade que o dinheiro tem pelo mercado. Beleza. Agora que eu falei agora um pouquinho sobre o conceito de juros e sobre os fatores que afetam os juros, eu vou falar um pouquinho sobre um cara que foi essencial para a gente ter essa ideia de juros como é hoje. E o nome dele é John Cades. O John Cades foi um cara que surgiu ali com ele foi um cara que se formou em economia, né, claramente, mas participou de um cargo importante do governo a partir no momento que todo mundo conhece onde que foi a crise liberalista ou que a gente conhece hoje como a Grande Depressão. Ele foi importante para a solução da crise de 29, o que foi uma crise no mercado financeiro. Antigamente a gente tinha um modelo financeiro que a gente conhecido como liberalismo, ou American Way of Life, coisa que a gente já conhecia há muito tempo, né? E o que é o liberalismo? O liberalismo tá na ideia, é a liberdade total, o mercado se autocontrola, não precisa de intervenção estatal. Mas por causa da crise de 29, o que aconteceu? Várias pessoas botaram ações à venda e a lei da oferta e da demanda foi a loucura, né? Claro. Se tem muita oferta e pouca demanda, até porque existem teorias que aquelas ações iriam ser desvalorizadas, etc. Então, se existe pouca demanda e muita oferta, o que vai acontecer? Elas vão desvalorizar totalmente. E como essas ações eram ações emitidas pelo mercado de capitais, que a gente vai falar mais pra frente, o que aconteceu? Uma grande crise e basicamente os Estados Unidos viveu a pior fase de sua economia, provavelmente. E esse cara, o John Cades, junto com o presidente renomado dos Estados Unidos, Frank Delano Roosevelt, proporam o New Deal. E por que esse John Cades foi importante? Porque ele propôs uma teoria que indicava que o Estado deve intervir na economia em meio a crises. Daí a gente vai surgir a outros conceitos importantíssimos para os juros, né? Então a gente vai ter o conceito de taxa pura, ou a taxa mínima de risco, e a taxa mínima. O que é a taxa pura? A taxa pura é o mínimo com que o investidor deve receber com a rentabilidade. Isso resolver aquele problema que a gente teve com a demanda, claramente, né? E a taxa mínima é o que faz o investimento valer a pena, porque todos os investimentos, se forem menor que a taxa mínima, que é a taxa básica do país, eles não valem a pena, resumidamente falando. E isso ajuda a controlar a oferta, etc., e os indicativos do mercado, né? Então a gente vai ter, óbvio que o liberalismo tem seus pontos fortes, mas o que cabe falar é o que aconteceu por causa desse cara, o John Case. Conceitos importantes também são a taxa Selic, que aqui é a taxa do Brasil, emitida pelo Banco Central, e que é a taxa mínima do nosso país, tá? Outra parada importante é falar sobre a taxa pura do Brasil, que basicamente é o CDI. Que os CDI são títulos emitidos por bancos
para garantir que eles tenham o pagamento no fim do mês. Agora, eu vou falar sobre o próximo conteúdo, o próximo módulo. O próximo módulo fala sobre mercado financeiro. E no módulo 6, a gente vai falar basicamente de um tipo de mercado financeiro, né? Que é o mercado monetário. Mas antes de falar sobre mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais, eu vou falar em si o que é o mercado financeiro. O mercado financeiro são instrumentos que o governo tem para intermediar o sistema financeiro, justamente para prevenir crises, como eu já te falei anteriormente, né? Então, o mercado monetário é aquele mercado responsável por intermediar ações de curto e curtíssimo prazo, tá? Então, como a liquidez ou a emissão de títulos. Então, basicamente, é isso. Bem rapidinho, mercado monetário, né? Próximo tipo de mercado, mercado de créditos, que é o que falamos no módulo 7. No módulo 7 a gente vai ter um mercado um pouco mais interessante, mais complexo. Ele atua sobre mercado de médio prazo, de curto prazo em alguns casos, tá? E basicamente ele garante uma coisa que a gente vai conhecer como, que eu denominei livremente, como se fosse um triplé econômico. O mesmo que aconteceu, uma coisa muito parecida com o que aconteceu numa política que a gente teve aqui no Brasil na época do governo JK, no governo dos 50 anos em 5. Como que JK, vou tentar explicar o mercado de créditos através dessa medida de JK. Então o JK criou uma medida chamada triplé econômico, onde que é diretamente reflexo disso que eu estou falando agora, onde vai ter um tomador que pede créditos e um poupador que aplica, né, obviamente, para, como eu já disse no módulo anterior, em vídeos anteriores, o que é o poupador e o tomador. Se você não viu, vai lá ver. E basicamente essa transação é garantida pelo banco, tá? E como é que o banco garante isso? Banco ou instituições financeiras, claramente. Eles têm diversas medidas para garantir a qualidade da captação desse dinheiro entre dessas duas personas e a diversificação de produtos monetários, tá? Então, medidas como hot money e créditos rotativos são exemplos de medidas para isso, tá? E como isso se reflete no triplé econômico de JK? Através disso, todo mundo sabe que o JK é famoso, né, o surgimento de transnacionais aqui no Brasil, né? Então ele criou uma medida. As transnacionais davam crédito para o Brasil, então o Brasil é o tomador, né? E através desses investimentos que o próprio Brasil ia fazer, ia garantir a sustentabilidade dessa economia. Obviamente, essa política até que deu certo, mas obviamente pelos gastos extremamente perdulários de JK, isso vai gerar uma pequena crise inflacionária aqui no país. Mas enfim, isso não é nosso conteúdo, isso é história. Vamos voltar para o mercado financeiro. E por fim, eu só preciso falar sobre uma última medida, um último tipo de mercado, o mercado de capitais. E o mercado de capitais, ele vai falar sobre os investimentos de médio, longo e prazo indeterminado, beleza? E como é que vai ocorrer o mercado de capitais? Ele se dá de duas formas. Através de empréstimos, né, entre empresas e através de títulos derivados do capital de empresas. E a gente conhece isso como as famosas ações que aparecem em tantos filmes, o Lobo de Wall Street, etc. Inclusive aquilo que acontece no Lobo de Wall Street é crime, então já falado pelo modo. Vamos lá. O que são ações? Ações, então, são basicamente esses títulos gerados através de empréstimos ou de atuações de empresas, né? E a gente tem alguns tipos de ações baseadas na garantia que elas dão, né? Então, o primeiro tipo de ação trazida no módulo são as ações ordinárias. O que são ações ordinárias? Ações ordinárias são aquelas que quando você fizer um investimento naquela empresa, você pagar a ação dela, você vai ter o direito de voto. Então você vai ter um direito administrativo sobre aquela empresa. O próximo tipo de ação é a ação preferencial. A ação preferencial é aquelas para investidores que precisam de maior segurança, né? Então é aquelas que garantem reembolso de capital. E por fim, a gente tem as ações de fruição ou de gozo. O que significa isso? Só pensar na palavra de gozo, então
vamos falar assim, curtição e etc. Aproveitamento. Então, aquelas ações que basicamente você não vai ter poder de administração, diferentemente das ordinárias, mas você vai ter participar só dos lucros da empresa. E a gente vai ter as ações de empréstimos, tá? Que são os debentures. A gente tem diversas ações de empréstimos, na verdade. Ações não, medidas de empréstimos, né? Que vêm desses empréstimos de empresa. Para não alongar muito o vídeo, não falar de letras de capitais, etc., eu vou falar apenas dos debentures, que foi o que o módulo deu mais ênfase. Os debentures então, são um papel de dívida gerado por empresa. Aí vai lá um investidor, tipo, atua sobre essas dívidas mais ou menos e ele se torna um credor. Ele pode participar dos lucros da empresa, ele se torna digno. E basicamente é isso meu modo. Foi um modo interessante porque essa parte de lucro, como eu disse no começo, é muito importante para a constituição desse conteúdo. E mais uma vez, desculpa pelo tamanho do vídeo, mas eu senti que era necessário por conta assim, do aprofundamento que esse conteúdo, como eu disse, diversos conteúdos se encaixaram ali. E basicamente é isso. É, e até a próxima.